Olá pessoal, vamos à nossa última aula sobre o tópico subespaços vetoriais. Deixa eu colocar aqui em modo tela cheia. Então a gente vai começar aqui com um exemplo. Um exemplo que eu tirei aqui do livro do Andrade. O exemplo é o seguinte: considere o V um espaço vetorial de todas as matrizes com M linhas e N colunas. Considere W1 como sendo o subconjunto das matrizes que são simétricas, ou seja, uma matriz é simétrica, né, quando esta matriz é igual à sua transposta. Esse T aqui significa a operação de transposição de matrizes. Então o conjunto W1 é essencialmente o subconjunto das matrizes que são simétricas, né? Matrizes A, tal que A é igual à sua transposta. W2 é o subconjunto das matrizes cuja sua transposta é igual a menos a matriz. Então, o que ele pede para você verificar é que V, o espaço de todas as matrizes de tamanho M, ela é escrita como uma soma direta de W1 com W2. Tá certo? Bom, lembrem o conceito de soma direta, né? Soma direta, lembrando aqui, é que para você mostrar que V é a soma direta de W1 com W2, primeira vez, o que você tem que mostrar é que a intersecção de W1 com W2 é o elemento neutro, e toda matriz pode ser escrito como uma soma de toda matriz em V pode ser escrito como uma soma de matrizes em W1 e W2. Bom, primeiramente a gente verifica que W1 e W2 são subespaços de V, né? Isso aqui a gente já viu que W1 é um subespaço de V em aulas passadas. Vamos mostrar que W2 é um subespaço. Bom, você pega dois caras, W2 obviamente ainda não é um conjunto não vazio, e você pega duas matrizes em W2 e soma. Quando você soma e calcula a sua transposta, a transposta da soma é a soma das transpostas, né? Portanto, a transposição de A mais B é igual a transposta de A mais a transposta de B. Agora, tanto A quanto B estão em W2, ou seja, a transposta de A é igual a menos A e a transposta de B é menos B. Colocando o sinal, menos 1 multiplica a matriz A mais B, então você tem que a transposta de A mais B é igual a menos A mais B. Logo, A mais B está em W. Além disso, se eu pego uma matriz em W2 e é um escalar alfa, então quem é a transposta dessa matriz alfa vezes A? Pela operação de transposição de matrizes, eu posso passar esse alfa para fora da transposição. Então isso aqui vai ficar alfa vezes a matriz transposta. A matriz transposta é igual a menos A, né? Porque A está em W2, né? E, portanto, a transposta de alfa A é igual a menos alfa A. Logo, alfa A está em W2. Certo? Então, W2 ele é um subespaço vetorial de V. Passo 2. Vamos calcular a intersecção de W1 com W2. Para o seguinte. A, ele é se eu pego o A, uma matriz que está na intersecção, então essa matriz tem que satisfazer duas condições, né? Ela tem que ser uma matriz simétrica, a sua transposta tem que ser igual a A, e a sua transposta tem que ser igual a menos A. Neste caso, o que a gente teria então? Então eu teria que A teria que ser igual a menos A. Ou seja, 2A tem que ser igual à matriz neutra, a matriz nula, né? Certo? Então, se 2A é igual a matriz nula, é porque A tem que ser a matriz nula. Logo, a intersecção é somente formada pelo elemento neutro. Certo? Ok. O passo 3 eu quero mostrar que o espaço vetorial de todas as matrizes de tamanho M pode ser escrito como sendo uma soma de W1 com W2. Então, como a gente falou na aula passada, isso significa o quê? Isso significa que eu quero escrever, né,
toda a matriz em V como uma soma de uma matriz em W1 com W2. Certo? Muito bem. Primeiramente, eu vou pegar então uma matriz A que está em V. E eu vou escrever essa matriz como sendo 1 vezes A. Né? Obviamente que a primeira igualdade é válida e a segunda também. Né? Simplesmente decompus o valor 1 como uma soma de 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Ok, distribuir. E aí que tem um truque, né? Eu vou escrever 1 sobre 2 vezes A como sendo o quê? Mais 1 sobre 2 vezes A como sendo o quê? Como sendo, eu vou somar e subtrair esse termo aqui do meio. Vou somar 1 sobre 2 vezes a sua transposta, menos, e eu vou subtrair menos 1 sobre 2 de A, da sua transposta de A. Né? Obviamente que essa linha é igual a essa, porque eu simplesmente somei e subtraí esse termo. Então isso é igual a isso. E por que eu estou fazendo essa operação? Porque, de novo, eu quero escrever uma matriz qualquer, arbitrária, em V, né, como sendo soma de duas matrizes, uma em W1 e a outra em W2. Certo? Então eu quero fazer aparecer que A possa ser escrito como uma soma de duas matrizes, uma matriz em W1 e outra matriz em W2. Muito bem, então A é igual a essa soma aqui desses quatro termos. Né? Bom, eu peço desculpa aqui que o slide está um pouco curto aqui, né? Então o que acontece aqui? Eu posso reagrupar esse termo, né? Colocar 1 sobre 2 fora, A mais A transposto, e depois eu vou reagrupar 1 sobre 2 A menos A transposto. Então essa linha é essencialmente igual a essa, simplesmente reagrupei os termos. Certo? Bom, esta primeira matriz aqui, a minha afirmação é que essa primeira matriz aqui, 1 sobre 2 vezes A mais A transposto, pertence a W1. E essa matriz aqui, 1 sobre 2 vezes A menos A transposto, pertence a W2. Se eu conseguir mostrar isso, é porque eu consegui mostrar que A ele é uma soma de duas matrizes. Essa matriz em W1 mais essa matriz aqui em W2. Então a afirmação é essencialmente essa, né? É que a primeira matriz aqui está em W1 e a segunda está em W2. Se eu conseguir mostrar isso, né, eu acabei o exercício. Então, de fato, para mostrar que 1 sobre 2 A mais A transposto está em W1, eu preciso mostrar que esta matriz aqui é uma matriz simétrica. Certo? Bom, então eu calculo a transposta dessa matriz. Usando a propriedade de transposição de matrizes, passa esse número real para fora, então essa igualdade é válida. Certo? A transposição da soma é a soma das transposições de matrizes. Então essa igualdade aqui é válida. Agora, a transposta da transposta, né, é a própria matriz. Então essa igualdade aqui vale. Porque a transposição da transposição de A, né, é igual a A. Logo, a transposta desta matriz é igual a ela mesma. E, portanto, esta matriz está em W1. Vejamos agora a segunda matriz, essa matriz aqui. Eu quero mostrar que está em W2. Mostrar que está em W2 é querer mostrar que a transposta desta matriz é igual a menos ela. Então vamos calcular a transposta dessa matriz. Bom, esse aqui é um escalar, um número real, passo para fora. A transposta da soma é a soma das transpostas. Se eu faço a transposição duas vezes de uma matriz, isso fica igual a ela mesma. Né? E aí você percebe que a transposta dessa matriz é igual a menos ela, ou seja, a transposição desta matriz é igual a 1 sobre 2, a transposta de A menos A. E logo, esta matriz está em W2. Resolvendo assim o exemplo.
Devido a 2, concluímos então que V é escrito como uma soma de W1 com W2. Logo, V é soma direta de W1 com W2. Ok, pessoal. Vamos agora alguns exercícios aqui do livro do Calioli sobre subespaços vetoriais. Né? Então, eu vou considerar aqui o exercício 7 da página 63 do livro do Calioli. U, V e W são subespaços de R3. São os seguintes subespaços. Né? U ele é o conjunto dos vetores em R3 cuja primeira coordenada é igual à última. V é o conjunto dos vetores em R3 cujas duas primeiras coordenadas são nulas. E W ele é o conjunto dos vetores em R3, por exemplo, cuja primeira coordenada é menos a primeira, menos a segunda, menos a terceira. Perdão, a primeira coordenada é igual a menos a segunda, menos a terceira. Ou você pode reescrever isso de outra forma. Né? Essencialmente é x mais y mais z igual a zero. Ele pede para você verificar que o R3 ele é a soma de U com V, R3 é a soma de U com W e R3 também é a soma de V com W. E ele ainda pergunta se em quais casos a soma é direta. Bom, vejamos o primeiro caso. Né? Ele pede para você verificar que o R3 ele é a soma de U com V. Lembrando que U e V são esses subespaços aqui. Ok, eu preciso mostrar que qualquer vetor em R3 ele é a soma de vetores de U mais vetores em V. Bom, um vetor estar em U estará em U se somente se a primeira e a terceira coordenadas são iguais. Então eu escrevo um vetor genérico de U dessa forma aqui. Né? A primeira e as terceiras coordenadas são iguais. Um vetor está em V significa que as duas primeiras coordenadas são nulas. Então, o que eu quero verificar aqui é, dado x e y, z, essa igualdade é possível para quais números A1 e B3? A1, A2 e B3. Então, essa igualdade é verdade se somente se o A2 é igual a Y, né? O A1 é igual a X, né? E o A1 mais B3 igual a Z. Simplesmente eu somei esses vetores aqui. Então, esse vetor é igual a essa soma, né? Se somente se isso aqui está valendo. Bom, mas isso aqui está valendo se somente se o quê? A1 é igual a X, A2 é igual a Y, e B3 tem que ser igual a Z menos X, né? Porque o A1 é igual a X. Logo, qualquer vetor, um vetor arbitrário x, y, z, pode ser escrito, né, como uma soma de dois vetores. Este vetor aqui em U e este vetor aqui em V. Onde eu vou ter que pegar A1 como sendo x, A2 como sendo y e B3 como sendo z menos x. Portanto, o R3 de fato é a soma de U com V. Agora, a soma é direta? Bem, para verificar que a soma é direta ou não, eu preciso calcular a intersecção de U com V. Bom, a soma é direta, por quê? Porque quando eu pego um vetor que está na intersecção, o que eu tenho aqui? Estar na intersecção é o A1 tem que ser igual ao A3 e o A1 e o A2 devem ser nulos. Ora, se A1 é igual a A3 e A1 e A2 é igual a zero, é porque o vetor inteiro é zero, né? É o vetor nulo. Logo, a intersecção é o elemento neutro e, portanto, a soma é direta, neste primeiro caso. Vejamos ao segundo caso. Ele pede para você mostrar que o R3 é igual à soma de U com W. Lembrando que as primeiras coordenadas, a primeira e a terceira coordenada são iguais, né? E lembrando que um vetor está em W quando o quê? Quando a minha primeira coordenada é igual a x, é igual a menos y menos z. Certo? Então, usando essa caracterização do meu subespaço W,
Então, a pergunta é, será que é possível que dado x, y, z eu possa escrever essa igualdade? Se for possível, né, é porque qualquer vetor em R3 pode ser escrito como essa soma de dois vetores. Um vetor está em nu e um vetor está em W. Lembrando aqui que um elemento genérico, um vetor genérico, um vetor em U, que eu posso escrever de forma genérica dessa forma aqui. Né? Porque a primeira e a terceira coordenadas são iguais, e um vetor típico em W, ele deve ser escrito dessa forma aqui. Né? Minha primeira coordenada é igual a menos B2 menos o B3, onde B2 e B3 são as coordenadas, segunda e terceira coordenadas, respectivamente. Bom, para essa igualdade ser válida, eu somo esses vetores, então eu tenho que A1 menos B2 menos B3 tem que ser igual a x. Né? A2 mais B2 tem que ser igual a y. E A1 mais B3 tem que ser igual a z. Bom, isso é um sistema linear, né? Possível e determinado. Agora, eu tenho infinitas soluções, né? Então o que a gente faz aqui? Para resolver esse sistema, A1, eu vou fixar A1 como sendo uma constante. Para uma constante A1 fixa, eu resolvo esse sistema. Né? Quando eu resolvo esse sistema, eu tenho um sistema de um sistema com três equações e três incógnitas. Né? Então, para cada alfa fixo, existe solução. Né? Soluciono esse sistema, um sistema linear, então eu tenho que B3 deve ser igual a z menos alfa, B2 tem que ser igual a 2alfa menos x menos z, o A2 tem que ser igual a y menos 2alfa mais x mais z. Como esse sistema tem solução, né, então todo vetor em R3 pode ser escrito como sendo uma soma de vetores. Um vetor em U e outro vetor em W. Basta você solucionar esse sistema para saber que esta igualdade aqui ela é possível. Logo, essa soma aqui é verdade. Qualquer vetor em R3 pode ser escrito como soma de vetores em U e W, portanto o R3 é a soma de U com W. A soma é direta? Para saber se é direta, calcula a intersecção. A soma não é direta. Minha afirmação é que a soma não é direta. Por quê? Observe que A está na intersecção se somente se o quê? O vetor A, A1, A2 e A3 está na intersecção se somente se o quê? A1 e A3 devem ser iguais, né? E o A1 tem que ser igual a menos A2 menos o A3. O que implica o quê? Implica que A1 tem que ser igual a 3, né? E 2A1, né? Porque o A3 é igual a 1, 2A1 tem que ser igual a menos A2. Então a gente pode tomar o seguinte vetor. Esse vetor aqui, 1, menos 2 e 1. Este vetor satisfaz essa condição. Né? Primeira coordenada é igual à terceira. Né? E 2 vezes a primeira é igual a menos a segunda coordenada. Certo? Logo, como este vetor aqui ele é um vetor não nulo, né? Ele é um vetor não nulo. Então, a intersecção aqui ela não pode ser formada somente pelo elemento neutro. Logo, a soma não é direta. Mas R3 é escrito como uma soma de U com W. Próximo exemplo, ele pede para você verificar se o R3 ele é V mais W. Ele pode ser escrito como essa soma de subespaços, V com W. Mesma coisa, eu vou pegar um vetor genérico x, y, z, e eu quero saber se esse vetor ele pode ser escrito como soma de dois vetores, um vetor em V e outro vetor em W. Estar em V lembra que as duas primeiras coordenadas são nulas, por isso que eu escrevi aqui 0,0 a 3. Estar em W significa que a minha primeira coordenada é igual a menos B2 menos o B3, onde B2 e B3 são as coordenadas segunda e terceira. Bom, essa igualdade vale se somente se x, y, z é igual a este vetor aqui.
Então B2 tem que ser igual a Y. Você resolve esse sistema. B2 tem que ser igual a Y. Né? Menos B2 menos B3 tem que ser igual a X. E A3 mais B3 tem que ser igual a Z. Você resolve e você vai achar então que B2 é igual a Y, B3 é igual a menos Y menos X e A3 tem que ser igual a Z mais Y mais X. Logo, de fato, o R3 é a soma de V com W. Aí a pergunta é, a soma é direta? Bom, para isso a gente vai ter que calcular a intersecção. Né? Você pega um elemento genérico em V intersecção com W, esse elemento tem que esse vetor tem que estar em V e em W. Estar em V significa que as primeiras coordenadas são nulas. A1 e A2 são 0. E estar em W significa que o A1 é igual a menos A2 menos A3. Ora, se o A1 e o A2 é 0, e A1 é igual a menos A2 menos o A3, então eu tenho que A1 tem que ser igual a A2 e o A3 tem que ser igual ao A2, mas todos são 0, então A1, A2 e A3 são iguais a 0. Assim, a intersecção de fato é somente o elemento neutro e, portanto, a soma é direta. Resolvendo assim um exercício. Ok, pessoal, vejamos agora o próximo exercício. É um exercício 7, página 39 do livro do Andrade. Ele considera o conjunto de todas as funções reais e esse aqui como seu espaço vetorial, né? E ele considera W1 e W2 os seguintes subconjuntos. O conjunto das funções f, tais que f de menos x é igual a f de x para todo x, ou seja, isso aqui é uma função, o conjunto das funções pares. Né? W2 é o conjunto das funções ímpares. Né? São aquelas funções ímpares, são aquelas funções cuja tal que f de menos x é igual a menos f de x, para todo x o número real. Ele pede para você mostrar que V pode ser escrito como uma soma direta de W1 com W2. Lembrando então que W1 é o conjunto das funções pares e W2 é o conjunto das funções ímpares. Né? A relação f de menos x igual a f de x, ele caracteriza o que a gente chama de funções pares, e a relação de que a condição de que f de menos x é igual a menos f de x, isso caracteriza o que a gente chama de funções ímpares. Muito bem, para você verificar essa afirmação dele, para você mostrar isso, né, preciso mostrar que qualquer função com domínio R e contradomínio R pode ser escrito como sendo soma de duas funções, uma em W1 e a outra função em W2. Então, isso é verdade. Por quê? Porque qualquer função avaliada num ponto T, eu posso escrever dessa forma aqui, né? Eu simplesmente fiz o seguinte, eu peguei f de t, escrevi f de t como sendo f de t sobre 2, mais f de t sobre 2, e somei e subtraí esse termo aqui. Portanto, essa igualdade aqui é elevada. Eu chamei h dessa função e chamei g dessa função. Então a pergunta agora é a seguinte: será que h está em W1 e g está em W2? Se for o caso, eu consegui mostrar então que a soma, o meu espaço vetorial V, de fato, ele é a soma de W1 com W2. E depois, por último, a gente precisa mostrar que a intersecção de W1 com W2 é a função nula, ele é o elemento neutro desse espaço vetorial V. Mas antes disso, vamos verificar então, dado que essa igualdade é verdade, vamos verificar agora que H está em W1 e G está em W2. Ou seja, será que H ele é uma função par? Isso significa estar em W1. Né? E G, eu quero verificar aqui uma função ímpar. Bom, para verificar se H está em W1, eu avalio H no ponto menos T. Quando eu faço isso, usando a definição de H, eu tenho que H no ponto menos T é igual a f de menos T mais
f de t sobre 2. Só usando a definição de h aqui. Bom, mas esse número é igual a h de t. Logo, h de menos t é igual a h de t e, portanto, h é uma função par e, portanto, h está em W1. G. G avaliado no ponto menos t é quem? É f de menos t menos f de menos menos t, que dá f de t, sobre 2. Logo, g de menos t é igual a menos g de t. Lembra que g de t é essa função aqui. Então, menos g de t é igual a essa fração aqui. Logo, o que a gente mostrou? A gente mostrou que g está em W2. Logo, qualquer função real pode ser escrito como uma soma de duas funções, h e g, onde h está em W1 e g está em W2. Logo, o meu espaço vetorial V ele é escrito como uma soma de W1 com W2. Agora, esse símbolo aqui significa soma direta. Para verificar que a soma é direta, a gente precisa calcular a intersecção de W1 com W2. Bom, se f está na intersecção, é porque f de t é igual a f de menos t, porque f é uma função par. Certo? De um lado. Por outro lado, f também está em W2. Estar em W2 significa que f é uma função ímpar. Significa então que f de menos t é igual a menos f de t. Então, para uma função f estar na intersecção, f de t tem que ser igual a f de menos t, que tem que ser igual a menos f de t, para todo t. Ora, isso significa então que 2 vezes f de t tem que ser igual a zero para todo t. Ora, como 2 não é zero, então f que tem que ser zero. Logo, qualquer função que está na intersecção deve ser a função nula. Logo, a intersecção é de fato o conjunto unitário formado simplesmente pelo elemento neutro, que é a função nula. E, portanto, a minha soma será uma soma direta. Ok, pessoal, acabamos por aqui essa aula. Na próxima aula a gente vai começar um assunto novo. Na semana que vem eu vou marcar um encontro da gente no Microsoft Teams para a gente tirar dúvidas para quem quiser sobre a lista de exercício ou sobre qualquer questão do curso, para quem quiser tirar dúvida, tá certo? Então vou marcar isso, vou passar uma mensagem no Moodle para a gente marcar isso direitinho. Um abraço e até a próxima aula.